Olá, eu sou Flávia Oliveira, estamos de volta neste segundo dia do Congresso Livre Virtual. Vamos agora para a nossa terceira mesa. Já passaram, ao longo dessa sexta-feira, tivemos uma mesa Limites e Consequências da Medicalização dos Jovens. A segunda mesa, O Mundo Pós-Pandemia, estamos preparados. E agora, a nossa próxima mesa é o cancelamento de pessoas a um clique. Onde fica a empatia? Ao fim dessa mesa, teremos uma apresentação imperdível do Lenine, grande artista. Bom, deixa eu explicar para vocês como fazer para acessar os vídeos já gravados das palestras anteriores. Lembrando que esse primeiro Congresso Livre Virtual começou ontem, na quinta-feira, dia 28 de maio. Tivemos 4 mesas na quinta-feira e outras 3 hoje. Para acessar todo esse conteúdo, se você precisar rever essa conversa, qualquer outra, basta acessar a página do evento, você está nela nesse momento, a mesma que você já utilizou, e todos os vídeos estão lá ordenadamente. Ao longo da semana, nós também vamos oferecer, disponibilizar esses vídeos no canal do LIVE no YouTube, Laboratório Inteligência de Vida. É pelo Instagram e no chat aqui, nessa transmissão, que você pode mandar perguntas e comentários. O perfil no Instagram é @Laboratório Inteligência de Vida. Nos stories tem uma caixinha onde você pode apresentar a sua pergunta e fazer seu comentário. Participe, a nossa hashtag é Sentimentos Aproximam. Vamos à mesa? A mesa número 3 desta sexta-feira é o cancelamento de pessoas a um clique. Onde fica a empatia? Em tempos de elogios como perfeita, nunca errou, fada sensata, já ouviram? O cancelamento, que é uma prática coletiva, se tornou ainda mais presente nas relações, virtuais ou não. O processo de desumanização dos elogios que partem da premissa de algo não humano, como a perfeição ou o acerto constante, também faz parte dessa ideia do cancelamento, da cultura do cancelamento. Com essa expectativa frustrada, cancelar uma pessoa é o único caminho possível. Não há perdão para quem nunca pode errar. Essa habilidade socioemocional é importante para a convivência em geral, especialmente para refletir sobre essa cultura do cancelamento. Será que a solução é empatia? É isso que vamos debater nessa mesa e eu vou agora apresentar os nossos convidados. Bom, convido Renato Nogueira, ele é professor e doutor em filosofia pela UFRJ, é meu amigo também, coordenador do grupo de pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias, AfroSim, é ensaísta, dramaturgo, autor de literatura infantil, roteirista de animação e pai de duas meninas. Convido Cláudio Tebas, educador e escritor, mas fundamentalmente palhaço, idealizador da Escola dos Pais, grupo de troca e escuta entre os responsáveis, entre as famílias. A nossa terceira debatedora, vocês já conhecem, eu também, é Ingrid Guimarães, atriz, autora, humorista, apresentadora e mãe livre, também mãe. Por fim, Felipe Ribeiro, que será o mediador dessa conversa, dessa terceira mesa. Felipe é psicólogo e consultor pedagógico do LIVE, é mestre em políticas públicas e direitos humanos pela UFRJ, foi aluno visitante no mestrado de análise sociocultural da comunicação na Universidade Complutense de Madrid, atua como psicólogo clínico em psicanálise, atendendo adolescentes e adultos, é pesquisador e membro da rede Diagonal do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. Eu dou boas-vindas a vocês 4 e passo o bastão para o Felipe Ribeiro. Até já, daqui a pouco eu estou de volta. Obrigado, Flávia. Bem, primeiro de tudo, queria agradecer essa mesa por estar aqui com a gente. Eu acho que para nós do LIVE é de grande satisfação contar com vocês para poder estar pensando sobre uma perspectiva muito interessante, se a gente for olhar principalmente para as mesas de hoje, que começam a mostrar para a gente como que a gente não tem como romper com o processo do que havia antes, né?
E acho que essa mesa, ela denota isso. A gente está falando de alguma coisa e as pessoas podem questionar o que isso tem a ver com o contexto que a gente está vivendo agora. Tem tudo a ver com o contexto que a gente está vivendo agora, porque o contexto que a gente está vivendo agora está absolutamente conectado com tudo que estava acontecendo antes, né? A gente tem uma excepcionalidade instituída, mas isso não rompe com tudo que vinha de antes. E acho que também nos aponta, e é interessante pensar nisso uma perspectiva de esperança, para um depois disso tudo também. Então a gente tem um monte de desafios aí que se colocam como tarefas ainda. E a gente, estando hoje num ambiente tão compulsoriamente virtualizado, né, a gente traz esse tema do cancelamento e começa a pensar aí o cancelamento de pessoas. Eu acho que esse título tem uma potência já, né, o cancelamento de pessoas, para a gente poder olhar o que a gente pode produzir de solução nessa excepcionalidade que nos possa servir para depois. Eu acho que a gente usa o cancelamento de pessoas no virtual como ponto de partida para pensar os desdobramentos que a gente vai acabar conversando mais adiante, mas para situar todo mundo que está ouvindo a gente, eu queria começar com a Ingrid, que a gente conversou um pouco antes, né, durante a semana, e eu sei que está um pouco alinhado com os trabalhos que você tem feito, Ingrid. Fala para quem está acompanhando a gente do que se trata o cancelamento, quando a gente está usando isso como referência. Bom, o cancelamento, principalmente o cancelamento virtual, né, que é uma coisa que eu vivo muito na minha profissão, que eu vejo muito, tem muito a ver com o endeusamento, né? A pessoa endeusa alguém pela internet, coloca essa pessoa num lugar que muitas vezes ela nem é aquilo tudo que você almeja e espera dela, você endeusa ela, e aí por alguma coisa que ela fale ou algum comentário que vá contra aquilo que você acredita que ela é absolutamente cancelada. As pessoas começam a falar mal dela, deixam de segui-la, normalmente uma pessoa famosa, né? Uma pessoa que, de uma certa maneira, você admira, porque as pessoas acham que se eu botei você ali, eu posso te cancelar. Então a pessoa vira um juiz do outro na internet. E aquilo te gera um certo poder. O problema é que a internet ela não tem um espaço suficiente para que você responda. Então, às vezes, você está sendo cancelado por uma frase que você falou, ou por uma expectativa que o outro colocou em você que você nem pediu que ele colocasse. Então, você, na verdade, o cancelamento nas redes sociais, ele é uma falta absoluta de diálogo. Você não tem um tempo para dialogar ali. Do mesmo jeito que você endeusou aquela pessoa e ela falou uma coisa que não te agradou, é claro que a gente tem casos por casos, né? Tem casos muito graves, outros não. Até a desculpa dela na internet é menos poderosa do que o furo que ela deu. Até o espaço algoritmo que se fala na internet é menor para você pedir desculpa, tentar dizer que não foi aquilo ali. Então você acaba cancelando e muitas vezes acabando a carreira de uma pessoa que você construiu ali mesmo, em apenas um clique, que um vai contando para o outro, contando para o outro, contando para o outro, e ali uma carreira se acaba, uma pessoa some, e você é cancelada muitas vezes sem ver direito o que aquela pessoa pensa de verdade. Como fiz com a Ingrid, mas queria que todos os participantes se sentissem muito à vontade para participar das respostas e dos comentários, ok? Só para a gente poder iniciar a conversa. Uma coisa que a Ingrid traz é muito interessante, o endeusamento como ponto de partida para o cancelamento, porque a gente volta ao título, né? A gente está falando do cancelamento de pessoas. E quando a gente fala de endeusamento, a gente fala de alguma coisa que é a antítese da pessoa, né? A gente está falando de alguma coisa que vai para um outro lugar, né? Um lugar que não é humano, né? Quando a gente pensa sobre essa coisa do cancelamento no ambiente virtual, e a Flávia falou um pouco na introdução, o quanto que isso tem um vértice real, ou real não é bem a palavra, porque a gente está descobrindo o quanto tem de real para isso tudo que a gente está vivendo no virtual, né? Mas talvez no offline. Então tem uma vivência disso no online e tem uma vivência disso no offline. O que vocês acham disso? Pode começar talvez pelo Renato, ou pelo Cláudio, quem se sente à vontade a responder. Boa noite, fique à vontade. Boa noite a todas, a todos que estão aqui assistindo, Ingrid, Celso, Felipe, Flávia, que nos apresentou. Eu penso que a gente tem uma questão chave, no meu entendimento, que tem a ver com a relação dos encontros, a relação dos afetos.
as pessoas, de alguma maneira, gostam de operar, às vezes, nos extremos, ou seja, ou é muito bom ou é muito ruim. Essa leitura mais superficial, ela não dá dimensão para a necessidade de que viver é se relacionar com conflito. Então, existe um grau de dificuldade que tem muito a ver com aquilo, talvez, pensando aqui filosoficamente, não só, mas lembrei do Spinoza, um filósofo luso-holandês muito interessante, que os encontros eles podem aumentar a nossa alegria ou diminuir a alegria. Né? A gente pode ter encontros mais tristes, encontros mais alegres, só que a vida é sempre feita de elementos alegres e tristes, e faz parte da vida a gente aprender tanto a sorrir como a chorar. Então, e quando a gente, nessa ideia de cancelamento, tem muito a ver com não reconhecer que essa ideia de que o outro pode ter uma divergência comigo, eu não preciso só gostar do meu espelho. Então tem algo muito interessante que é assim, se uma pessoa concorda plenamente comigo, o ídolo que eu tenho, se tem todas as ideias políticas, religiosas parecidas com as minhas, eu vou aplaudir, vou bater palma, mas se há o menor sinal de, como a Ingrid acabou de falar, de uma pequena divergência ou de uma posição diversa, eu acabo dizendo que essa pessoa não presta. Então, isso tem a ver, talvez, com uma dificuldade de compreender que todo encontro humano, todas as relações humanas, elas têm conflitos. Esses conflitos, divergências, não são necessariamente algo para se transformar em confronto. Então, é um exercício humano de reconhecimento de limite que a gente tem que fazer, um reconhecimento humano de que a gente não tem que gostar só do espelho, tem que acabar com esse narciso, né? Eu só posso amar o que parece comigo, e eu também não preciso amar tudo e todos, mas eu posso respeitar as coisas, porque para conviver a gente tem que lidar com sim e tem que lidar com não. Talvez seja uma das grandes dificuldades contemporâneas é que a gente produziu uma sociedade onde viver seja apenas receber o sim e ter prazeres. Mas a vida são também prazeres e construir necessariamente uma capacidade da gente conviver e reconhecer que as diversidades, a diferença é algo inerente a qualquer relacionamento. Ou seja, em qualquer ambiente de realidade, mundo virtual ou mundo não virtual, essa realidade imanente, a gente não tem como concordar sempre com o outro. E é esse desafio de não concordar sempre com o outro, às vezes nem conosco, a gente tem divergência, a gente muda de ideia, né? A gente tem ambiguidade, tem ambivalências, a gente consegue construir possibilidades mais interessantes. A riqueza é justamente a inflexão, que significa a gente poder fazer outros caminhos e tomar outras direções que a gente não esperava tomar. Então, eu acredito que as consequências têm relação direta com uma incompreensão de que a vida não é sempre cor-de-rosa, não é sempre azul, não é sempre de um único matiz, mas você tem muitas divergências, muitas diferenças que enriquecem justamente. Sei como ficou aí a disposição. E aí, Cláudio? Falou tudo, acabou. Um beijo. Foi muito bom, beijo, gente. Então, gente. Vamos lá, show do Lelinho. Poxa. Então, beijo, tô indo. Um beijo. Olha, eu fiz o convite, estou aqui revirando as coisas que foram ditas. Felipe, a gente conversou antes, me senti super acolhido, porque sou tímido com esses espaços virtuais, assim. Renata, adorei que você falou. Ingrid, você já assistiu um espetáculo meu em São Paulo, de palhaço improviso, jogando no quintal, numa tenda? Sei, maravilhoso! Você faz parte do Jogando no Quintal. Sim. Ai, que lindo, amo esse projeto. Olha, estou pensando aqui que as coisas que você disse, Renata, acho que a gente foi aprender, a gente ouvia assim quando era pequeno, né? Amar o próximo como se fosse nós mesmos. Mas todo mundo se comportava em volta como se amar os próximos como nós mesmos, né? Então, tudo que era diferente, a gente tinha uma aversão. Falei com o Felipe esses dias agora, dessa vacina que a gente toma em relação ao outro, né? Não fale com estranhos, né?
E aí a gente acaba não encontrando com o outro, né? Porque a gente quer sempre encontrar algo muito parecido com a gente, né? E encontros, sim, eles são feitos totalmente de conflitos, divergências, e acho que nesse sentido a gente tem muito a aprender com crianças, né? Eu dou aula para criança há muitos anos, e o palhaço, nesse contexto também, o palhaço não vive de piadas, né? Vive de encontros, né? Um palhaço que não tem habilidade de encontrar, cria um desastre no hospital, por exemplo, né? E a criança, o que a criança faz quando é pequena, falando aqui do cancelamento? Pelo menos eu sou mais velho, vai. A criança, quando alguém faz alguma coisa que não gosta, ela faz assim, ó, tô de mal, né? Tô de mal. Acho extraordinário, porque tá de mal não é cancelar, tampouco terminar. Tá de mal é suspender a relação naquele momento para sinalizar que algo machucou. E acho que a gente perdeu essa habilidade de falar, olha, isso que você fez me machucou, né? A gente associa o que a pessoa fez com o que ela é, né? Então, se ela te machucou, é porque é uma pessoa machucante, né? Então, acho que a gente poderia recuperar essa habilidade que a criança tem, essa inocência, sabedoria inocente, de criar situações para que o conflito seja resolvido a partir de um fato específico. Estou de mal de você porque você não me convidou para a festa, sabe? Porque a hora que a gente reduz a pia a um prato, fica mais fácil limpar, né? Você não limpa a pia todo o tempo inteiro, você pega um prato. A criança fica de mal por causa daquilo. E acho que a gente tem que reaprender essa delicadeza de olhar para o fato, né? E eu não sei o que pode ser, no caso, Ingrid, porque a minha rede social é ínfima. Mas como você é muito famosa, eu imagino que deva ter muita pancada, né? Por causa da eleição de 2018, eu mesmo com minha rede pequenininha, olha que eu comecei a falar algumas coisas, eu não sabia que era assim, porque minha rede lá... Quer falar sobre isso? Quanta pancada! Esse tema... Como a minha rede ela é totalmente aberta, porque a gente que viu o espetáculo ficou lá na minha rede, ou gente que viu palestra, essas coisas. Então, tem todos assim, os espectros assim, né, de todas as religiões, de todas as políticas, e é muito interessante, eu faço questão de deixar a rede desse jeito, mas algumas pessoas eu sinalizo e tiro, porque uma coisa é a crítica, a outra é a ofensa, né? Aí quando vai para a ofensa, aí eu acho que faz parte do meu papel interromper o ciclo de violência. Então, ofensas eu não aceito, né? Você falou uma coisa muito, muito bonita agora, porque a partir do momento que quando você julga uma pessoa apenas por uma opinião dela, você elimina qualquer chance, né, de conhecê-la. Você não sabe nem quais são as outras opiniões dela. Então, o que você falou, que é o que eu acho, em vez de eliminar a pessoa, elimina a opinião dela. E, na verdade, o que eu acho louco do cancelamento é que ele não abre o diálogo em nenhum momento e faz com que você se sinta um juiz, um vingador. Então, eu estou me vingando de você por algo que você falou, como se eu tivesse esse poder. Só que na internet a raiva não tem rosto. A raiva não tem rosto. Antigamente, por exemplo, na escola, você vê o coleguinha que fez aquilo com você, você vai lá, pede desculpa pro coleguinha. Na internet, ela não tem rosto. E quando você é famosa e o outro não é, o outro sente que ele te fez chegar naquele lugar. Então, você tem que concordar comigo, e se você não concordar, eu vou ser o seu juiz. E aí vem com uma crueldade que, na verdade, você falou uma coisa do palhaço, que eu também já fiz curso de palhaço. O palhaço, ele reconhece o próprio defeito, ele leva a torta na cara. A pessoa que está julgando o outro, ela tem uma inabilidade de se olhar. Porque a empatia, querendo ou não, é um ato de se olhar, você vê o que você sente, para reconhecer no outro a mesma coisa. Então, se você não se olha, se você está por trás de uma tela, muitas vezes, principalmente em briga política, quando você vai olhar aquela pessoa que te xinga, você vai lá, ela não tem rosto no Instagram, ela não tem cara. Né? Claro que tem os robôs, tem tudo isso. E aí, levando em consideração também o que ele falou, que eu achei muito interessante, que é a coisa novelesca, né? O vilão e a mocinha, não existe mais o meio termo. O que é um reflexo do que a gente está vivendo hoje na política. Então, por exemplo, no meu caso, que sou famosa, quando eu tentei me colocar de uma maneira que eu não concordo com esse lado político aqui, mas esse aqui eu também não concordo. Aí você também é cancelada, porque você também
não concorda com nenhum com o outro. Quem é você para ser coluna do meio? Como você ousa ser coluna do meio? Não existe coluna do meio. Então, em qualquer lugar, você é cancelado de alguma maneira, entendeu? É muito louco isso. Muito louco. O Uma coisa cancelamento, muito. me parece, Desculpa, você Renato. comentou agora. Não, desculpa, eu tinha entrado só. Não, O cancelamento me completa o que parece você ia que fazer. não querer fazer o debate, que é uma coisa muito, não querer conversar e reconhecer que a gente pode, inclusive, discordar de alguns pontos, tínhamos de pontos de vista diferentes, temos histórias de vida diferentes, temos posições políticas diferentes. Agora, a gente pode ter alguma coisa em comum, pode ter um time de futebol, mas a gente discorda em relação a preceitos religiosos. Então, tem essa complexidade, não querer conversar sobre, porque isso talvez seja muito difícil, porque a conversa, muitas vezes, é como fosse convencer o outro a pensar como eu penso, e não reconhecer que o outro pode pensar diferente, desde que isso não seja um crime. A gente não pode pensar diferente, ter pensamentos que são assim contra a democracia, contra os direitos humanos, aí chega num nível que Exatamente. não é correto, é ilegal, é antiético. Agora, você pode pensar diferente, gostar de amarelo, gostar de rosa, gostar de azul, né? Isso não tem nenhum problema. Só que isso parece que se torna problemático. Você pode ter uma cabeça, algumas pessoas preferem um poliamor, outras amor romântico, outras preferem ser solteiras convictas, não tem nenhum problema. São formas de lidar com o seu afeto, com o seu relacionamento afetivo. Não tem que ter um modo para todo mundo, né? Felipe, que eu Tem uma coisa só. A partir disso que você falou, desculpa, Felipe, já vou passar para você. Muitas vezes a gente confunde conversar com convencer, né? Você não vai para conversar, você está convencer o cara. E a outra coisa que pai, né? Todo mundo aqui é pai, confunde muito escutar com obedecer, né? Meu filho não me escuta. Não, ele não está te obedecendo, ele não concorda com você, é só isso. Legal. Tem uma coisa que o Cláudio traz, né? Que é essa fico de mal, eu paro de falar momentaneamente, né? Ou seja, eu me lembro agora de uma fala de uma professora numa escola de São Paulo, uma escola parceira nossa, que ela conta que houve um episódio onde ela muito automaticamente vira para uma criança, se eu não me engano, era uma turma de 5 anos, e que tem livre, e aí ela fala para a criança, pede desculpa para ele, porque ela tinha, enfim, se ficar chateada com alguma coisa, e aí a menininha vira e fala, agora não, agora eu tô chateada, agora eu não quero falar com ele, daqui a pouco eu venho e peço desculpa para ele. Então eu acho que essa pausa é alguma coisa que nos leva muito para a próxima pergunta, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho, porque o cancelamento ele não é necessariamente permanente, existe um fenômeno também de descancelamento. E acho que quando a gente está falando desses vários vértices do que por exemplo, o Cláudio fala, desde pequeno a gente aprende, não fale com estranhos, né? É alguma coisa que a gente está aí aprendendo faz muito tempo. A gente está falando de uma dinâmica social de segregação ou de separação que é offline e talvez esteja sendo jogada para o virtual dentro de um fenômeno muito particular. E aí eu queria perguntar quais são os critérios para esse cancelamento, né? Ou seja, como é que eu escolho quem é cancelado e quem não é cancelado? E será que esses critérios eles são iguais, são os mesmos, avaliando aí os diversas transversalidades que existem na sociedade, raça, gênero, classe social, enfim. E o descancelamento também, quer dizer, eu descancelo pelos mesmos critérios que eu cancelo? Eu ajo de forma equânime aí na hora de cancelar e descancelar? O que vocês acham? Para mim, não sei, para todos. Posso Pode ir, Renato. Posso então. comentar também. Vou comentar então. Eu penso que tem uma coisa que tem várias teorias apontam que nós gostamos de viver em grupos e gostamos de, como se fosse, formar clãs, formar grupos, formar times. Até lembrei aí do Freud, lembrei de vários teóricos que falam sobre psicologia das massas. Então, quando a gente se sente uma segurança que a gente tem em estar próximo de pessoas que vestem a mesma camisa. Então, uma tendência à identificação. Então, essa tendência à identificação,
a gente acredita que é importante compor com quem nos identificamos. Então, quando existe um grau de desidentificação, isso é o sinal, né? Tem aí, então, um sintoma, um sinal de que a gente precisa recusar esse estrangeiro. O Cláudio falou do estrangeiro, lembra? Ou seja, tem algumas sociedades que elas são xenófobas por natureza, outras são um pouco mais xenófilas. Então, isso faz com que a gente tenha essa coisa, vou formar meu clã, meu grupo, meu time. Então, o fenômeno, uma pessoa, por exemplo, torce por um clube, ela é muito amiga de um fulano, mas ela torce para um clube adversário. Ela não enxerga aquele amigo, que é muito amigo desde a infância, possa ser, mesmo clube religioso que fosse, que seja, quando ela veste do seu time e está torcendo. Ela pode ser capaz, junto com a massa, de fazer movimentos que ela não faria se estivesse sozinha. Então, tem um comportamento de massa que é oriundo da identificação. Então, esse cancelamento tem muito a ver com querer ficar próximo daquilo que se parece conosco, que dá uma segurança, porque é um grupo, é um clã, é uma horda. A gente se identifica com isso. A gente fantasia, tem uma fantasia por trás disso. Uma fantasia de que o outro faz parte de um clube que eu também faço parte, e os outros são rivais. Porque é uma leitura mais rápida de fazer, né? O bem e o mal, aqueles personagens com menos... Tem personagem que tem muita profundidade, que é muito legal. A Ingrid Beatriz sabe disso, que ele não é só bom, não é só mal. A personagem tem várias nuances. Isso é gente. Exatamente. Mas tem personagem que é totalmente bom, totalmente mal. E a identificação com o grupo acaba criando essa fantasia, revitaliza essa fantasia e se torna um perigo para a relação com os outros e conosco. Exatamente. Quer falar? Gente, quer comentar? Quero te ouvir. Não, eu acho que essa coisa do descancelamento também tem a ver porque as pessoas mudam, ninguém é só uma coisa só. Então, por exemplo, muitas vezes eu ouvi pessoas muito famosas na internet serem canceladas e logo ali na frente aconteceu alguma outra coisa importante, tem a ver com o que está acontecendo no mundo também, né? Agora, por exemplo, em momento de pandemia, né? Alguém se colocou de uma maneira muito legal ou contra alguma coisa que está todo mundo contra. Essa pessoa que tinha acabado de ser cancelada voltou a ficar legal de novo. Falou uma coisa legal de novo, ela voltou para o grupo. Isso não quer dizer que daqui a pouco ela vai ser descancelada de novo por alguma outra coisa, que o mundo vai mudar, a pandemia vai acabar e vai ter uma nova coisa que você também não concorda. Então tem a ver também com a inabilidade de você perceber que o outro é humano igual a você, muda de ideia igual a você, às vezes erra, às vezes se conserta, mas eu concordo plenamente com o que você diz, que tem coisas que são... tem coisas que não tem como não serem descanceladas, é isso. Também acho que tem casos e casos. Casos como racismo, casos como machismo. Por exemplo, tem um caso no mundo, no meu mundo, que é aquele produtor de cinema Harvey Weinstein, que é um produtor de cinema de Hollywood, que vivia anos de abuso sexual e moral com várias atrizes, e ninguém falava. Um dia que uma falou, a outra falou, ele foi cancelado, ele está preso. Imagina, ele é um dos homens mais importantes de Hollywood. Esse cancelamento ele foi benéfico, porque foi por causa dele que criou um movimento Me Too. É claro que ele é violento, mas às vezes também existem alguns cancelamentos que geram movimentos importantes. No meu meio, eu vi um cancelamento que aconteceu em Hollywood ecoar lindamente no meu meio. Hoje em dia, uma camareira que trabalha numa emissora de televisão, ela tem voz. Se ela ligar para um serviço, ela vai ser ouvida. Ninguém vai saber que ela falou. Então, hoje em dia, os homens, os poderosos, eles vão pensar duas vezes antes de fazer qualquer tipo de abuso, homens ou mulheres também, né? Não vamos só botar com os homens, qualquer abuso moral ou sexual. Por quê? Porque um homem em Hollywood poderoso foi cancelado. Então, acho também que existem alguns cancelamentos que são importantes para gerar movimentos de mudança, né? Eu concordo zilhões por cento. Acho que tem a ver com a gente fazer bem a distinção assim entre uma coisa é a compaixão, a outra coisa é a complacência. Compaixão é com gente, complacência é com gesto. Não dá para você ser complacente com violência.
Você pode ter compaixão com a pessoa para imaginar que ela pode estar num grau de sofrimento tamanho para expressar o seu sofrimento de forma violenta. A gente pode pensar sobre ela vai fazer psicanálise, o que for. Mas a gente tem que interromper o gesto de violência, senão a gente passa a ser cúmplice daquilo, a gente passa a ser motor daquilo também. Então, se a gente ficar com muito dedo de interromper aquilo, a gente fica, sim, sendo moenda da engrenagem de culpa, remorso, compensação, culpa, remorso, compensação, sabe? Temos que interromper isso sendo firmes mesmo. Tem situações que não pode aceitar, não pode aceitar. Quanto a esses critérios do descancelamento, vocês acham que isso obedece a uma ordem offline? Quero dizer, a gente sabe que na nossa ordem offline existem critérios que nem sempre são justos, muitas vezes são preconceituosos, e vem de uma herança que a gente está lidando aí como sociedade. Vocês acham que o descancelamento, no meio virtual, por exemplo, Ingrid, ele acontece de forma coerente com o que você vê no mundo offline? Esses valores de segregação? Eu acho que para o bom e para o ruim, né? Se você for olhar o que a gente está vivendo politicamente e que, de uma certa maneira, as fake news elegeram um presidente, ou as fake news hoje são muito mais poderosas do que as notícias verdadeiras, você vai ver que na internet é a mesma coisa, né? Para o bom e para o ruim. Nunca se falou tanto de racismo e machismo e feminismo na internet. Olha que bom, né? Existem coisas que a internet deu vazão também, deu voz a uma minoria que precisava ser ouvida, entendeu? De uma certa maneira, quem tá offline também tem raiva dessa minoria estar sendo ouvida, porque tem muita gente preconceituosa, machista, racista, inclusive nós mesmos, muitas vezes temos atitudes assim, né? Então, eu acho que acaba que a internet é um pouco de um reflexo do que é aqui fora, sim, de movimentos que estão acontecendo aqui fora, para o bom, né, dando voz a quem sempre deveria ter tido voz, e para o ruim, dando voz a pessoas absolutamente idiotas. Desculpa falar a palavra. Gostei. Muito idiota tendo voz. Não vamos te cancelar. Não vamos te cancelar. Uma coisa. Baixei o nível, não, né, gente? Não. Habitué de internet, talvez é até uma pergunta mesmo. Eu tenho a sensação que sim, isso que a gente falou, que a gente, que você tinha dito, Felipe, que eu descobri que o seu Felipe é com PH, achei chique, que a gente leva o que acontece aqui no campo tátil para esse campo virtual, e lá a coisa ganha outra dimensão, né? Até porque ali a gente se sente protegido, não só pelo bando, mas porque a gente não está perto, né? Mas eu tenho a impressão que a internet ela reforça uma desumanidade, não sei se é essa a palavra, uma desumanidade, talvez, porque cancelar em si, você cancela cartão de crédito, você cancela contrato, né? Você termina casamento, você termina amizade, e terminar implica numa perda e num luto aí. Então, eu tenho a sensação que quando a gente simplesmente cancela, e acho que na internet isso é muito mais voraz nesse sentido, a gente transporta a frieza das relações PJ para a relação pessoa física, sabe? E acaba não conseguindo fazer muita distinção no campo concreto mesmo aqui, da dor mesmo, que dá a gente se separar, né? Aí eu volto lá, dá vontade de ficar de mal, porque aquilo é só momentâneo, né? Então, eu tenho a impressão que o cancelamento, quando ele ganha esse tempero virtual, ele traz para nossas relações concretas um distanciamento humano. Esse é o pirei aqui. Até posso comentar, Felipe? Desculpa, claro. Isso. Não é comentar isso porque eu acho que tem muito a ver, a Ingrid comentou algo ali que a gente pode reduzir, em certa medida, né, colocar duas ideias, que eu acho que é de sujeito e objeto, que tem a ver com patriarcado, machismo, racismo, LGBTfobia, e o racismo, que é um fenômeno muito presente na sociedade brasileira, e nessa ideia e pensando no cancelamento, que é a objetificação das pessoas. É quando a gente não considera o outro como sujeito, o outro é um objeto, o outro é uma ferramenta,
seja um fenômeno como foi a escravização negra, que as pessoas eram ferramentas de trabalho, né, do escravizador, ou se uma mulher se torna ferramenta de objeto sexual do desejo masculino, nos contextos de agressão, né? O que acontece? É como se a gente pudesse cancelar, tirar aquela pessoa, não é mais um sujeito, a gente não vai ter empatia, porque não é um sujeito. Então, assim, existe um grau de objetificação na sociedade que torna isso tudo muito difícil, essas relações. Então, se a gente for todo mundo sujeito, já ajuda muito. Mas o outro ser sujeito, às vezes, vai contra os interesses da realização de um prazer que, às vezes, também é ilegal, é imoral, é antiético, que é o prazer de explorar, o prazer de humilhar, o prazer de tratar o outro como se não fosse gente. Então, acho que tem uma questão que é um princípio meio princípio humanitário. Essa desumanização parte de um protocolo que é político no sentido não partidário, das relações políticas, das relações econômicas, sociais, histórico, que faz com que a gente trate algumas pessoas como objetos, né? Inclusive a pessoa que a gente diz que admira, aquela que você endeusa, é um objeto, não é mais gente. A gente está falando de uma sociedade de crescente complexibilidade, né? Vocês estão falando de objetificação, da incompreensão da vida, né? O Renato começou falando mais na primeira pergunta. A gente está falando de saber diferenciar uma coisa que é muito difícil, né? Quando é que eu estou tendo compaixão, mas quando é que eu estou sendo complacente, e ao mesmo tempo o quanto que é importante eu ser tolerante ao erro, eu identificar que existe uma pessoa por trás de uma atitude. A gente está falando de uma sociedade absolutamente mais complicada. E nós mesmos, adultos, tropeçamos na hora de fazer isso, na hora de lidar com essa complexidade. Eu acho que nós do Livre apostamos muito nas habilidades socioemocionais como uma maneira de oferecer para jovens, para crianças, que em tese e frequentemente têm menos ferramentas do que nós para lidar com isso. Então eles já nascem nesse mundo, a gente costuma usar o termo muito questionável, penso eu, dos nativos digitais, né, para achar que eles já nascem nadando. Mas a gente não está falando necessariamente de piscina, né? A gente está falando de alguma coisa que parece que a cada semestre vai atualizando em complexidade. E aí o título da nossa mesa, ele evoca um signo que talvez seja a nossa aposta dentre as habilidades socioemocionais para poder lidar com esse lugar onde a gente precisa lembrar que a gente está cancelando pessoas, né? Que é a empatia. E aí eu queria convidar o Tebas a comentar um pouquinho sobre o que você acha, Tebas, onde entra a empatia como uma ferramenta para ajudar a gente a lidar com esse fenômeno, seja ele offline ou online. Acho que foi a Ingrid e o Renato que trouxeram no começo, que a gente só vai conseguir ser empático com o outro se começar a ser empático com a gente mesmo. E a gente não foi educado a isso, né? A gente foi educado assim, bonito e inteligente, né? Então a gente lidou muito pouco com nossos sentimentos, né? Sentimentos alguns eram qualificados como feios, como errados, né? Então eu acho que parte do problema que a gente vive, desses cancelamentos e da nossa dificuldade relacional, passa pela empatia e com uma coisa antes, que eu acho que é a matriz de tudo que a gente convencionou chamar como socioemocional, que é a escuta, né? Se a gente não escutar, se escutar profundamente, a gente não vai ser capaz de escutar o outro. Então a gente vai escutar o que a gente quer que o outro seja, uma projeção aí. Então acho que é fundamental uma sociedade que deseja ser empática, seja uma sociedade que começa pelas nossas crianças, que sejam educadas para escutar. A gente não foi educado para escutar na escola, né? Quem sabe fala, quem não sabe escuta, né? Levanta a mão para quem quer falar, né? Organiza a fala, mas não organiza a escuta, né? Aí está todo mundo com o dedinho assim, e um falando e todo mundo pensando aquilo que vai dizer, e não realmente escutando o outro, né? A coisa do objeto que o Renato trouxe, né? O quanto que a gente, ao não escutar nossas crianças, a gente também objetifica elas, né? Então, acho que é fundamental, assim, é indissociável da escuta, a gente saber que para escutar o outro, a gente tem que abdicar do poder sobre o outro. Naquele momento é a língua dele que vale, é o gesto dele que vale. Então, acho que a empatia ela começa mesmo pela escuta. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que eu estava pensando sobre essa palavra empatia,
que para mim é uma palavra que na minha infância eu não lembro dela. Uma palavra que não se falava na minha infância, não se falava na minha escola. É uma palavra que veio meio nova, né? Veio de uns anos para cá. Imagina, eu estudei em colégio de freira. As meninas não podiam rir de boca aberta, né? Mulheres, imagina eu, uma mulher engraçada, né? Você não podia nem expor tanto a sua opinião assim, né? Você não podia nem ser tão espalhafatosa. Então eu fico pensando, na minha escola nunca se ensinou sentimento. A parte, por exemplo, a Eleva, que é a escola que a minha filha estuda. Então, ela tem uma aula, o Lívia é uma aula de sentimentos. Então, ela chega em casa e fala, mãe, você não vai acreditar, na aula de Lívia hoje, uma menina chorou porque ela perdeu o avô. Cada um tinha que falar o que perdeu. Eu fico pensando, mãe, o que eu perdi que eu posso chorar? Aí eu fiquei pensando, gente, a gente nunca falou de sentimentos. Ela está pensando sobre isso. Então, talvez, eu acho que o processo empático seja também uma coisa que se aprenda, que se treine uma criança para isso, né? Que eu acho que tem a gente que nasça, posso estar falando errado, tá? Vocês que me disse isso mas eu acredito que às vezes você nasce com o processo empático, mas tem gente que não nasce, tem gente que não é educado assim, tem gente que o sentimento é coisa de para de chorar, menina, para de chorar. Tá chorando por quê? A gente confunde com ser mimada, com dar limite. Eu fico sempre nesse meio termo. Será que ela está chorando porque está mimada ou porque ela está sentindo alguma coisa? A gente não foi educado para falar. A gente não foi educado para se mostrar. E é muito legal que a escola tem esse espaço, que é o espaço que é tão importante quanto a matemática, é você ter um espaço onde você possa, até para você aprender melhor a matemática. Isso é que eu sinto como mãe, entendeu? Concordo 100%. Renata, você quer amarrar e aí a gente conclui e passa para a Flávia, que ela vai trazer para a gente uma pergunta das pessoas que estão assistindo a gente. Ok, muito bom esse relato, né? Porque falar em empatia tem relação direta com um certo tipo de projeção, uma habilidade, um tipo de competência que a pessoa tem de reconhecer que ela não está isolada, que ela está sempre, ela é interdependente, que ela está em relação com outras pessoas e que ela pode um pouco se colocar no lugar de outra pessoa. Isso não é nada fácil, porque isso faz com que as relações elas ganhem um outro patamar, ou seja, eu me relaciono com as outras pessoas, reconhecendo que ela tem interesses que podem ser diferentes dos meus e que a gente tem que negociar esses interesses. Então, o que a empatia proporciona também é que a gente precisa entender que o mundo não gira só ao nosso redor, que as pessoas têm sentimentos, que a gente falha, que a gente erra e que a gente pode talvez descobrir maneiras compartilhadas de resolver problemas. Então, para alguns autores e autoras, né, acho que o Livre faz isso muito bem, ou seja, uma das maneiras mais importantes da gente resolver dificuldade é a gente se relacionar através dessa projeção, se colocar no lugar do outro. Porque a gente descobre, caramba, ele deve estar sentindo dessa forma, dessa maneira. E aí esse tipo de solidariedade, um tipo de solidariedade que não precisa ser compulsiva, uma solidariedade responsável, faz com que a gente consiga travar uma relação mais autêntica, uma relação sem tanto medo, o que é uma coisa importante, que a gente possa se relacionar com as pessoas, entendendo que elas não vão se virar contra a gente, que a gente pode confiar, porque a empatia aumenta o grau de confiança. Sem confiança, nenhum relacionamento pode ser estabelecido, a gente não consegue estabelecer nenhum tipo de contrato, né, nenhum tipo de relacionamento social. Então, a falta de empatia é como se a gente fosse, se não tiver empatia, é como se a gente fosse viver, assim, radicalizando num mundo, assim, uma série como Walking Dead, onde os grupos que têm um grau de proximidade reconhecem os outros como mortos-vivos, pessoas que não merecem a vida, e que tudo que a gente vai fazer é tentar eliminar essas pessoas que elas não fazem sentido estar no mundo. E esse mundo serve só para um grupo de pessoas seleto, que são as pessoas saudáveis, as pessoas puras. Ou seja, a empatia ela também é uma briga contra a ideia de pureza, a ideia de grupo eleito, né? Não tem só um grupo eleito, então um pouco isso.
passar aí para as questões, que sempre é interessante, né? Quando tem uma questão, a gente bate um papo, vai rodando o papo aí. Um pouco essa ideia. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Bem, eu vou fechar porque a Flávia vai trazer para a gente uma pergunta do público. Eu acho super interessante essa parte da troca. Acho que vocês também vão curtir um pouco, ouvir o que o pessoal que está nos ouvindo tem a dizer. Eu acho muito rico pensar na empatia como esse lugar onde a gente também se reconecta a partir de nós mesmos, né? Então, o Live tem essa proposta muito forte nas aulas de ter um viés onde eu trabalho com o aluno os seus sentimentos e a partir desse trabalho com os seus sentimentos, as relações que ele tem, né? Então, a gente trabalha muito uma frase do Edgar Morin nas nossas palestras nas escolas, que fala o quanto a gente pode se tornar implacável com os outros se nós formos implacáveis com nós mesmos. Talvez se nós nos reconectarmos com uma versão de nós mesmos que pode errar, a gente também possa permitir que o outro cometa erros também e trazer perdão, um pouco de tolerância. Muito obrigado. Flávia, contigo. Oi, Felipe, obrigada a você. Bom, eu tenho aqui uma pergunta do Alex Barbosa e a nossa dinâmica dessa rodada final já é a rodada de despedida, infelizmente, da mesa, né? E desses 2 dias de maratona, de debates e reflexões. A pergunta do Alex é: o cancelamento tem a ver com baixa tolerância à frustração e a receber não em diálogos nesses tempos? Vocês vão ter cada um aproximadamente 3 minutinhos para responder. É uma resposta relativamente curta. Já se despedindo, vou começar pela Ingrid, passando pelo Cláudio e o Renato encerra. Pode ser assim? Ok. Então, Ingrid, cancelamento tem a ver com baixa tolerância à frustração e a receber não em diálogos nesses tempos? Sim, o Alex Barbosa. Sim, eu acho que tem a ver com uma dificuldade, com uma ideia que a gente tem na vida de vida perfeita, que a gente tem que ser feliz o tempo todo. Tem a ver com o mundo que se vende hoje, de que tudo é lindo, que você tem que ser feliz, que seus filhos têm que ser felizes, que a vida tem que ser bonita, que seus filhos não podem ter frustrações, que a gente sofre quando o filho tem frustrações. Eu fui educada de uma maneira que a minha mãe deixava a gente ter as nossas frustrações, e eu tenho muita dificuldade de deixar que a minha filha tenha. Entendeu? Acho que isso é um reflexo do mundo de uma época onde todo mundo, e que tem a ver com a rede social, todo mundo está sempre lindo, feliz, nos mares, nas praias, nas felicidades, que muitas vezes não são reais, e acho que a gente acaba tendo uma certa dificuldade maior em encarar a própria frustração e desconta isso em alguém. E na internet, essa raiva, ela ecoa. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais você reclama na internet, quanto mais a fofoca vira, quanto mais raiva, mais likes você tem. Isso até é uma dinâmica da própria rede, né, que eles falam do algoritmo lá, que você acaba tendo mais likes, quanto mais raiva você tem, mais likes você tem, mais você é visto. Se você ficar postando, por exemplo, só coisas lindas, vai chegar uma hora que ninguém se interessa. Então, é um ciclo vicioso. O que você vai gerando de frustração, você vai jogando no outro, aquilo vai tendo like, aquilo vai ter aceitação. A própria internet, eu acho que não barra isso, assim como não barra fake news, que é uma questão que a gente está vivendo agora, inclusive. E aí eu acho que, no fundo, é uma frustração que começa no seu quarto e que ecoa no cancelamento. Ingrid, vou pedir para você se despedir. Aproveitando, já peço para você se despedir antes de passar para o Cláudio. Gente, muito obrigada. Foi uma honra conversar com vocês todos. Eu nem dei boa noite, boa tarde, saí falando nervosa, mas foi um prazer conhecer vocês, conversar com vocês. Eu acho que esse é um assunto muito importante para os dias de hoje. Obrigada, Olivia, por abrir essa história para a gente conversar. Adoraria ter estudado na Eleva quando era criança. Um beijo, prazer em conhecer. Um beijo a todos que tiveram por aqui. Muito obrigada, nós agradecemos muitíssimo a sua participação. Cláudio, pergunta do Alex. Cancelamento tem a ver com baixa tolerância à frustração e a receber não em diálogos nesses tempos? E eu queria só, antes de te devolver a palavra,
sublinhar uma coisa tão interessante que a Ingrid falou, do quanto esse ódio, né, ele alimenta as redes sociais, alimenta os diálogos, e eu acho que é impossível não fazer uma conexão também com a polarização política que tomou os nossos dias, não apenas no Brasil, mas mundo afora. Cláudio. Olha, já vou me despedindo também, então. Adorei estar aqui, adorei o convite, acho importantíssimo de falar disso, importantíssimo. Trazer dessa forma, que não seja discursiva, porque acho que a gente aprende na troca, então é riquíssimo. Eu acho que sim, eu acho que a gente se frustra com o outro, né? E a gente, mais uma vez, a gente não foi educado a isso, né? A gente vai se frustrar com o outro. Acho que a gente ultrapassar o julgamento sobre o outro e sobre a expectativa que tem sobre ele, requer a gente dar a mão um pouco para a nossa criança. O palhaço trabalha com essas duas sabedorias, sabe? Da inocência da criança e da experiência do adulto, né? Porque recuperando um pouco da nossa criança, a gente vai ter curiosidade sobre o outro. E a curiosidade pode nos aliviar um pouco da indignação sobre o outro, né? A indignação é uma expectativa que levou susto, né? Se a sua expectativa cai e você fica frustrado, e aí você cancela o outro. E o outro vai te frustrar, o outro vai romper uma expectativa, o outro é só o outro. Acho que a gente recuperar a nossa curiosidade pode fazer a gente ir lá atrás e buscar a humanidade do outro e trazê-la para conversar. Acho que o nome desse percurso é empatia. Cláudio, agradeço muitíssimo, assim como já agradeci a Ingrid de sua participação. Queria ouvir agora a participação, a resposta do Renato, a pergunta do Alex e sua despedida, Renato. Então, essa questão do Alex, obrigado, Flávia, por trazer essa questão, o Liv, Felipe e Cláudio pelo debate, Ingrid também. Que eu avalio? Eu avalio que é difícil ouvir um não, porque a gente acredita que talvez viver seja só ter prazer, seja só realizar aquilo que a gente quer. Então, o que eu entendo é que tem uma coisa que é poder viver junto, de modo interdependente, ou seja, a gente sempre depende de outras pessoas, a gente sempre está numa relação. Para isso aqui acontecer, quantas pessoas estão, tem uma pessoa na filmagem, uma ajusta as cores, a gente está sempre em inter-relação. A ideia de que a gente vencer o tempo inteiro, ela é um problema. Então, eu diria que um dos problemas está numa certa mentalidade do herói. A gente sempre se organiza na vida também por aproximação, por associação. Então, a gente vê uma história e a gente quer ser um dos personagens da história. É muito comum. As crianças gostam de ser, eu sou aquele ali que veste amarelo, sou o que veste azul, sou o que veste vermelho. Mas existe uma insistência nos heróis. Os heróis vencem sempre. Os heróis, eles sempre são capazes de superar. Eu acho que o Liv e todos aqueles e aquelas que têm trabalhado com teorias socioemocionais estão a nos dizer que nós podemos e erraremos, nós nos frustraremos, nós vamos perder algumas batalhas, vencer outras, e que o objetivo da vida pode não ser vitorioso. A vida não é uma batalha para vencer, a vida é um conjunto de relações e de encontros. Então, essa mentalidade do herói é um certo problema, porque a gente se organiza muito por ela. Ou do herói ou da princesa, mas são pessoas que vencem todos os desafios e conseguem chegar ao final somando todos os pontos. Então, isso, em alguns povos da antiguidade, era feito em eventos esportivos, Olimpíadas e coisas semelhantes, mas não o tempo todo, porque ninguém pode superar o tempo inteiro. Ninguém está aqui para lutar o tempo inteiro e vencer as coisas das mais difíceis. Né? Ailton Krenak, um grande pensador dos povos da floresta, né? Ele traz essa metodologia, ou seja, não tem que superar, no sentido, a gente precisa se organizar para viver de modo confortável. Inclusive, às vezes, chorar. Aprender que o choro, o sofrimento faz parte do nosso desenvolvimento como pessoa. Uma pessoa que não resiste à frustração, ela pode responder isso de modo muito violento.
né? Tem uma forma muito violenta de responder. Eu queria para fechar, me despedir, contar uma história que eu aprendi com os povos zulus, que é assim: os garotos, quando engrossam a voz, eles fazem um ritual para que quando eles cresçam, eles não cresçam violentos e destruam a comunidade. Então eles passam por um ritual muito bonito, não vou contar o ritual aqui, e esse ritual faz com que eles cresçam homens equilibrados, porque no mundo Zulu, os homens têm sangue quente, isso pode explodir a comunidade. As mulheres nascem com sangue frio, porque elas vão menstruar, elas são mais equilibradas, os homens não. Então é necessário que eles aprendam a chorar, porque quando ele aprende a chorar, ele aprende a ser gente. Então talvez seja uma coisa que a gente possa aprender junto com os Zulus, lá na África do Sul, naquela região ali, que é aprender a chorar. Então, me despeço, agradeço. Arrasou. Que lindo. Eu que agradeço, nós que agradecemos, Renato Nogueira, aprender a chorar como a última frase desse Congresso Livre Virtual, em que a gente debateu e refletiu tanto sobre as transformações pelas quais estamos passando a partir do processo de isolamento social. Nossa, fiquei sem fôlego. Agradeço muito, então, ao Renato, ao Cláudio, à Ingrid, ao Felipe Ribeiro pela mediação. Essa foi a nossa última mesa, o cancelamento de pessoas a um clique, onde fica a empatia. Foi a mesa final desses 2 dias do Congresso Livre Virtual, mas a programação não acabou, não. Eu vou me despedir desses convidados e vou anunciar novidades. Obrigada a vocês todos. Bem, gente, é isso. Chegamos ao fim do nosso primeiro Congresso Livre Virtual. Em 2 dias, em 2 tardes, nós tivemos 7 mesas, debatemos saúde mental, interação social, o ócio criativo, com o autor do conceito, o professor sociólogo italiano Domenico De Masi, debatemos criatividade, medicalização de jovens, o mundo pós-pandemia, a cultura do cancelamento, essa última mesa que nós acabamos de assistir. Se você perdeu algum desses debates, alguma mesa da nossa programação, ou quiser assistir alguma delas novamente, em breve elas estarão disponíveis no canal do Livre no YouTube. O Congresso Livre Virtual foi um marco na história do Livre, mais de 10 horas de conteúdo, com 25 especialistas, influenciadores, artistas, pais e mães Livre, debatendo tudo aquilo que nos é comum como seres humanos, os sentimentos e os relacionamentos, sobretudo a partir dessa experiência do confinamento, do isolamento social durante a pandemia do coronavírus. A proposta do Livre de dar voz a esses sentimentos nesse momento tão difícil alcançou diretamente mais de 40 mil pessoas. Tivemos mais de 80 mil visualizações nas nossas mesas de debate, e isso só foi possível graças a você, que está aí do outro lado, que se envolveu nessa conversa e topou a ideia de que esses sentimentos nos aproximam. Sentimentos nos aproximam foi a nossa hashtag. Queremos agradecer também a todos os parceiros, Eleva Educação, Eleva Plataforma de Ensino, Espaço de Ser, Janelas Abertas, Por Vir, Agenda Edu. Agradecemos aos convidados que estiveram conosco nesses 2 dias tão importantes, tão marcantes. Eu sou Flávia Oliveira, daqui me despeço, agradecendo o convite do Livre, a presença de vocês, a participação intensa, aos ouvidos atentos. Até a próxima!